Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos leituras do mês. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, viramos mais um mês, já estamos em março, terceiro mês do ano, então chegou a hora da gente finalizar fevereiro e falar um pouquinho sobre o que eu quero ler agora no mês de março. Mas antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim e compartilhar com os amigos. Bom, pessoal, fevereiro foi um mês que passou e eu nem vi, mas no que diz respeito às leituras, foi um mês que eu acho que vai sair a melhor e a pior leitura do ano. Pois é, então vamos por partes. Eu comecei o mês lendo então a trilogia dos Gêmeos e, gente, isso é uma obra de arte, assim, 5 estrelas, assim, sem pestanejar, candidato fortíssimo a virar, inclusive, um dos melhores livros da vida. Ainda tô pensando aqui, ainda tô digerindo. Vale todo o hype, vale todo o surto que eu falei que, né, que eu vi que o pessoal tava tendo, porque realmente é muito bom essa trilogia. E são livros curtinhos, assim, mas que eu acho que valem muito a leitura. Vou tentar aqui, brevemente, tentar falar um pouco sobre essa história aí para vocês que ainda não ouviram falar, enfim. Bom, o primeiro livro, que é o Grande Caderno, então, começa com essa mãe que deixa seus filhos gêmeos, né, o Klaus e o Lucas, na casa da avó, que não é assim, aquela vovó fofinha que faz bolo de chocolate, né? Ela é uma pessoa extremamente complicada, assim, de conviver, ela não gosta da filha, né, elas não se dão bem, então ela acaba passando para esses netos um pouco, né, desse não gostar, né, então ela xinga, né, os netos, a mãe manda coisa para eles, ela não entrega, então, assim, é uma pessoa extremamente difícil de conviver, né, as pessoas que vivem ao redor também tem um pé atrás, assim, com ela. E essa mãe, então, deixa os seus filhos com a avó para que eles possam ter uma chance de sobreviver à guerra. Não fala qual é a guerra, mas a gente entende que é a Segunda Guerra Mundial. E esses meninos, eles também não são cuti-cuti da mamãe. Não, eles também não são. E primeiro que, assim, eles são muito ligeiros, assim. Então, rapidamente, eles conseguem perceber como viver com essa avó difícil, né? Então eles ajudam ela ali na venda que ela tem, né? Eles arrumam um jeito de conviver ali com ela. Eles também, como ela não dá as coisas para eles, né? No início eles não sabem que ela esconde, né? Mas, enfim, eles pensam que eles não têm coisas. E aí eles vão tocar gaita nas tabernas à noite, né? Enfim. E o que acontece com esses meninos? Eles fazem uns exercícios de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Então eles fazem exercícios para conseguir aguentar certas situações. Então eles se batem, eles se xingam, um finge que é surdo, outro finge que é mudo, e aí eles vão um ajudando o outro. Então eles provocam em si várias situações para que eles consigam sobreviver numa situação mais extrema. E esse primeiro livro, ele é um livro que tem muita violência, tá? Inclusive, se você é uma pessoa que tem gatilho aí com violência infantil, inclusive violência com crianças, então precisa tomar um pouco de cuidado, assim, esse livro ele é bem violento, então assim, essas crianças sofrem bastante violência. E eles também, né, acabam fazendo outras pessoas passarem por violências também. E tudo isso eles deixam registrado nesse grande caderno, né, que dá nome então a esse primeiro livro. E aí a gente vai lendo, né, ali o que eles vão escrevendo e sabendo da história. E assim, o que é incrível, que eu acho que é o genial dessa escritora, é que esse livro, ele faz a gente sentir coisas, sabe? Ele é um livro muito sensorial. A narrativa da Agatha Christie faz a gente sentir o que está acontecendo ali. Então tem ali as cenas de violência, não tem como você não sentir essa violência. Vou dar um exemplo para vocês sem querer dar muito spoiler. O final desse primeiro livro, ele tem a ver com explosão. A Agatha, o que ela faz?
ela vai criando uma narrativa, né? Ela vai construindo a história e no final o plot twist que ela coloca causa uma explosão na nossa cabeça de leitor. Então a gente precisa imediatamente ler o segundo livro, que é o A Prova. Então o assunto tem a ver com a explosão e a narrativa que ela cria explode a nossa cabeça literalmente, sabe? Então isso é sensacional, assim. E aí no segundo livro, então, a gente vai ter, que é a prova, a gente vai ter contato com o Lucas. Aí já passou alguns anos, a guerra já acabou, o país ali que eles vivem já está sendo governado pelo grande partido e outros personagens vão surgir, o Lucas vai se mudar de casa, enfim, outras coisas vão acontecer, a gente vai acompanhando e ele continua anotando as coisas porque ele acredita que o Klaus vai voltar. Mas aí todo mundo fica, que Klaus? Quem é Klaus? Sabe? E de novo, a narrativa ela vai sendo construída de forma a gente sentir o que está acontecendo. Então tem uma parte nesse segundo livro que é bem triste, assim, tem menos violência do que o primeiro, mas ainda assim tem violência. E, enfim, a gente passa por essa fase aí da adolescência, tendo contato com o Lucas. E aí quando chega no final desse segundo livro, a gente se questiona muitas coisas, a gente fica perdido. E tudo isso é a narrativa que vai levando a gente a sentir, sabe? E aí, por fim, a gente vai querer saber respostas, obviamente, e ela vem com o terceiro livro, que é A Terceira Mentira. Então, ela vai explicar, ela não deixa nenhuma ponta solta, e a gente fica sabendo exatamente tudo que aconteceu de fato com esses meninos, com essa família deles, enfim. E aí tem o desfecho da história, que é um desfecho triste também. Gente, é maravilhoso. A Agatha Christie, ela faz o que ela quer com o leitor, através da narrativa, sabe? Eu acho que a grande vantagem desse livro é a expressão literária na sua forma mais artística possível, sabe? Eu senti muito a arte literária presente nesse livro. A narrativa, né, o conteúdo, ele dá pra gente discutir uma série de questões aí, de guerra, de violência, de como você sobreviver a um estado extremo, da questão familiar, crianças em situação de vulnerabilidade. Nossa, enfim, dá para discutir muita coisa, mas o que mais me pegou assim positivamente nesse livro, nessa trilogia, é essa veia artística da literatura, é como essa autora conseguiu fazer o que ela quis com a gente, leitor, a partir de uma construção magnífica de história. Então, assim, 5 estrelas, não tem mais o que falar, assim. Adorei esse livro e recomendo muito a leitura, porém com essa questão, né? Se você tem alguns gatilhos aí com violência, principalmente o primeiro livro, é bom também ter essa noção de que vai ter muito e é sensorial o negócio, literalmente. Então essa foi a minha primeira leitura do mês. Depois eu peguei aqui deixa eu pegar aqui, o Anna Karenina, do Lev Tolstói. Eu li a terceira parte do livro. E eu acho que o Tolstói tá me conquistando, hein? Vou dizer para vocês que eu acho que o Tolstói está me conquistando. Eu tinha falado no vídeo passado das leituras de janeiro que eu tava gostando, mas não tava assim muito, né? Ansiosa para saber o que ia acontecer na história e tal, mas eu acho que essa terceira parte aqui, o Tolstói começou a me conquistar. Aqui nessa terceira parte a gente vai ter muito contato com o Lievin, e o Lievin, eu tava achando muito chato esse núcleo Lievin-Kit da história, sabe? Eu tava achando muito chato isso, só que aqui o Tolstói vai mostrar pra gente o campo, né? O Lievin, ele é um homem do campo, e aí ele vai mostrar pra gente essas relações do campesinato russo através do Lievin. E eu achei muito interessante, né? Meu alerta de historiadora já apitou na primeira página aqui dessa terceira parte, porque esse livro, né, e o Lievin, né, desse livro, eles estão ali do fim da servidão na Rússia, entre, né, o fim da servidão da Rússia, mas antes da Revolução. E o campesinato russo, na Revolução Russa, ele é central.
né? E essas relações, elas dizem muito do que vai acontecer no século seguinte, né? No início do século XX ali na Rússia. Então, já falei, gente, o Lievin quer entrar pro projeto, né? Aí eu comecei a me interessar, porque eu tava achando chatíssimo essa coisa do Lievin com a Kitty. Também, tadinha da Kitty, né? Na segunda parte, ela achou que ela ia ser pedida em casamento. Ela teve uma decepção, coitada, ficou até doente. Enfim, e aí ficou mais interessante essa parte que eu tava achando chata. Por outro lado, outro núcleo da história, que é o núcleo dos Karenin, a fofoca tá ficando boa, né? A fofoca tá ficando bem boa. Na segunda parte, o seu Karenin tinha passado uma vergonha, né? Porque a Ana não consegue se controlar. E nessa terceira parte, a gente fica aí sabendo o que ele vai fazer, então, depois dessa vergonha que ele passou. E eu acho que a quarta parte promete aí essa fofoca aí dos Karenin, que tá uma fofoca boa. Tô começando a gostar bem, bastante, aliás. E, assim, esse livro aqui, ele escorre hipocrisia, né? Você vira as páginas aqui do Ana Karenina, vai caindo hipocrisia no seu colo, assim. É impressionante como esse livro escorre hipocrisia social. Para começar com o fato de que a primeira coisa que a Ana faz nesse livro aqui é salvar um casamento, né? Veja bem, a Ana salvando o casamento. Enfim, tô começando a gostar bastante disso aqui. Quero andar bastante agora no mês de março com isso aqui. Ao longo de fevereiro também eu li o começo dos diários da Sylvia Plath, nessa primeira parte. Já tem vídeo aqui no canal, então não vou falar muito. Vou deixar o link aqui do vídeo para vocês verem. Agora, no mês de março, quero ler aí mais 4 anos da vida da Sylvia Plath através dos seus diários. E aí veio a pior leitura do mês, que eu espero que seja a pior leitura do ano, porque se eu ler outra coisa pior do que isso, olha, eu vou ficar muito chateada. Eu li A Vegetariana, da Han Kang. O que acontece? Vamos lá. Eu não vou falar muito sobre A Vegetariana, porque eu vou fazer um vídeo sobre ele, vai ser o vídeo do próximo domingo, tá? Então, assim, 1 estrela, péssimo. Mas aí, o que aconteceu? Eu tinha lido, então, a trilogia dos Gêmeos, que é um livro que exige muito de nós, leitores, porque, como eu falei, a Agatha faz o que ela quer com a gente, então a gente se perde para se achar, para depois se perder de novo, né? Então, é muito aquela coisa, eu só acredito vendo, eu vendo não acredito, sabe? Então, eu tinha lido. Aí eu peguei o Ana Karenina, que é um livro que exige também bastante. Aí eu tava lendo os diários da Sylvia Plath, que também exige, principalmente da questão emocional ali, de você tentar entender, né, o que tá passando ali com ela, todas as questões que ela levanta. Aí eu tava estudando também, né, esse livro aqui, o Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, ó, vou até mostrar pra vocês, eu li todo esse começo aqui, tô na página 180 desse livro aqui. Também não é tranquilinho, né, é um livro muito detalhista, um livro muito cansativo. E o próximo livro que estava na minha lista, que inclusive eu falei no vídeo de leituras do mês passado que eu queria ler, era o Silmarillion do Tolkien, que inclusive tá aqui, ó, deixa eu pegar, tem um monte de livro aqui na minha mesa. O Silmarillion do Tolkien. E aí eu falei, não vou pegar o Silmarillion, porque, tipo, minha cabeça fundiu, assim, sabe? Eu falei, ai, não vou conseguir pegar isso aqui e não vou ler do jeito que eu quero ler o Silmarillion para fazer um vídeo bem legal para vocês. Então, falei, não, vou deixar o Silmarillion de lado. Aí eu pensei, vou pegar um contemporâneo, né? Vou pegar um livro mais tranquilo, vou pegar um livro assim que eu tenho curiosidade de ler, assim, contemporâneo e tal. E aí, gente, que péssima ideia. Na verdade, não foi uma péssima ideia, foi uma escolha ruim. Enfim, eu só passei raiva lendo a tal da Vegetariana, né? Então, assim, eu queria relaxar, queria ler uma coisinha de boa e no fim eu passei raiva. Mas domingo que vem a gente conversa então sobre a Vegetariana. Mas eu espero realmente que seja a pior leitura do ano. Não quero ler nada pior do que isso. Então essas foram as leituras de fevereiro. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que eu pretendo ler no mês de março. Então vou continuar aqui com a minha Ana Karenina. Quero avançar bastante nesse livro, porque eu acho que agora a história me pegou de verdade. Então quero andar bastante aqui, ler pelo menos a parte 4 e 5. Vou continuar com a Sylvia Plath também, ler esses 4 anos aí que
né, de 54 a 58. E aí, eu peguei também, deixa eu arrumar aqui que minha mesa tá um caos. Aí, eu peguei também para reler o Gilgamesh, que vai ter vídeo aqui pro canal, né, o livro do projeto. Eu vou deixar o Silmarillion aqui perto de mim também, não desisti da leitura dele, vou deixar ele aqui perto. E aí eu peguei 2 livros também, dos 12 livros para 2026, que são livros que eu acho que são os mais tranquilos da lista. Porque eu acho que esses 2 calhamaços, a Anna Karenina e a Sylvia Plath, pesou um pouco. Os 2 ao mesmo tempo, acho que deu uma... Eu senti bastante o peso agora em fevereiro. Então eu peguei outros 2 livros, eu sei que são mais tranquilos. E aí eu vou ver qual que eu vou ler, se eu vou ler os 2, se não, enfim, conforme o mês for andando, eu vou ver. Então, o primeiro deles é o A Mão e a Luva, do Machado, que é curtinho, e o outro é o Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabo, que também é bem curtinho, e esse aqui, eu acho que o mais provável é que eu leia esse aqui, porque esse aqui eu sei que é um livro engraçado, do Gabo. As pessoas que leram ele dizem que é um livro engraçado, então, acho que vai ser esse aqui, vamos ver. E aí, como se não bastasse tudo isso, vai rolar uma piriguetagem literária. Juliana Gervason, ela tá fazendo uns vlogs no canal dela. E, gente, a Juliana Gervason é uma youtuber que eu acompanho desde 2012. Nossa, desde os primórdios, assim, da minha vida no YouTube. Minha vida no YouTube começa em 2010. E eu sigo ela desde 2012, ela parou de fazer um tempo, aí agora ela voltou. E eu gosto muito do conteúdo dela, especialista em Clarice. E é isso que me aproximou dela, porque a Clarice é uma das minhas autoras favoritas, né? E, enfim, gosto muito do conteúdo da Ju Gervason. E ela tá fazendo uns vlogs lá no canal dela, desencalhando Ferrante. Ela tá lendo a quadrilogia napolitana. E adivinha o que tá encalhado aqui na minha estante? Pois é, a quadrilogia napolitana. Aí eu peguei, assim, como quem não quer nada, já tenho pouca coisa para ler, eu peguei aqui A Amiga Genial, já li, ó, como vocês podem ver. E eu vou deixar aqui perto, né, de mim, quem sabe, né, eu pegue A Amiga Genial. Eu lembro quase nada desse livro, eu tô lembrando agora assistindo os vídeos da Ju, né, mas eu lembro que eu gostei bastante quando eu li. Então, enfim, vou deixar aqui perto de mim também. Quem sabe eu pego, assim, sem compromisso, sabe? Pouca coisa, né, 4 livrinhos. Mas enfim, tem que rolar, de vez em quando rola uma piriguetagem literária, né? Vou deixar aqui. Vou falar com vocês também um pouco sobre 2 livros que chegaram aqui pra mim. Deixa eu pegar aqui porque tá tudo... Ai, vamos lá. O primeiro é o História das Crenças e das Ideias Religiosas, do Mircea Eliade. Esse livro aqui, acho que no vídeo de leituras de janeiro eu comentei com vocês que eu queria em fevereiro comprar ele, comprei. Eu vou usar ele agora pra gente conversar sobre o eixo das crenças, né, do projeto. Eu já li a parte aqui que ele fala do Egito, porque eu tinha esse livro em formato digital, aí eu li a parte do Egito. Agora vou ler no físico a parte da Mesopotâmia. E chegou aqui para mim também A Grande Muralha, a China contra o Mundo, 1000 anos antes de Cristo a 2000 depois de Cristo. Eu vi esse livro no canal da Nath, Redemoinhando, que é outro canal que eu amo, que eu sigo e tem mais de 10 anos já. E a Nath, ela tem esse livro também, ela mostrou no canal dela. E eu fiquei doida, porque eu quero muito livros que falam sobre a China, sobre a Índia, o Japão. Aliás, se vocês souberem, deixa aqui nos comentários para mim, principalmente nesse período da antiguidade, né? Esse livro começa 1000 antes de Cristo, né? Então já tem aí 1 milênio antes de Cristo aqui. É um livro curto, então eu acho que ele vai me servir muito como manual, né? Um start, um ponto de partida, e ele vai até 2000 agora, né? Depois de Cristo. Então, realmente, são 3 milênios aí de história que tem aqui, que eu acho que vai ser um bom ponto de partida. Então, valeu, Nath, pela dica. Corri quando eu vi no canal dela para comprar e chegou. E eu comprei num sebo online, né? E esse sebo, ele não podia acertar mais. Eles me mandaram esta maravilha aqui de páginas
com frases de ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector, gente. Olha que maravilhoso, olha que lindo. Espero que vocês estejam conseguindo ver, ó. Maravilhoso, olha, 3 frases aqui da Clarice, é o Sebo Capricho, lá de Londrina. E eu falei, gente, eles não podiam ter acertado mais comigo, né, do que mandar o marcador da Clarice Lispector. Então eu deixei ele aqui para não esquecer de falar dele, mas eu vou usá-lo para ler os livros da Clarice, tá certo? Então é isso, o que lemos em fevereiro, que eu pretendo ler em março. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram também para eu ficar sabendo. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!